Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, 17 e 18. É um texto conhecido. O Espírito Santo saltou no meu coração essa mensagem, eu quero compartilhar com os irmãos. A palavra do Senhor diz assim, a declaração do apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus ela é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos irmãos cristãos de Roma, ele não está em Roma, ele está em Corinto. E em Corinto ele decide escrever essa carta, e um dos desejos de Paulo no início dessa carta era estar com eles, é poder conhecê-los e poder falar um pouco mais desse evangelho. Mas Paulo começa a escrever a respeito de coisas importantíssimas para que os irmãos observassem toda a carta de Romanos. E quando ele começa essa carta, ele começa falando exatamente daquilo que conduzia a sua vida, daquilo que dirigia a sua vida, os seus passos. E ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho de Cristo, eu não me envergonho dele, porque eu aprendi que esse Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, quer seja primeiro o judeu, quer seja o grego. Esse evangelho, quando ele é alcançado na vida e no coração de pessoas, ele é o próprio poder de Deus, transformador e libertador, que traz a salvação para todo aquele que crê. Aí no 17, Paulo diz assim: porque nesse evangelho é revelada a justiça de Deus. É nesse evangelho que se revela a justiça de Deus. Uma justiça que desde o início, do princípio até o fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, escrevendo essas palavras aos irmãos. E Paulo está dizendo, esse evangelho, ele é o poder de Deus porque ele é a chave. Esse evangelho é a chave para uma vida transformada. Esse evangelho é a chave para uma vida totalmente liberta de toda e qualquer algema que o mundo possa colocar, de toda e qualquer prisão espiritual, emocional que o mundo possa querer estabelecer sobre a vida de alguém. Nesse evangelho se revela a justiça de Deus, uma justiça que você caminha desde o princípio até o fim. Paulo está falando, vocês não são salvos apenas pela fé, mas vocês são salvos para viverem pela fé. Vocês precisam viver pela fé. E por que vocês precisam? Por causa da ira de Deus. Porque a ira de Deus, Paulo diz, ela é revelada do céu contra toda impiedade e toda injustiça. A impiedade, queridos,
é a ofensa do homem contra Deus. A injustiça é os pecados do homem contra o próprio homem, contra outro. A impiedade. O que é impiedade? Qual é a ofensa do homem contra Deus? No que o homem ofendeu a Deus? O homem ofendeu a Deus em não reconhecê-lo, em não reconhecer a Deus como Senhor da tua vida, em não reconhecê-lo como aquele que conduz e tem o controle de todas as coisas sobre a sua própria vida. O homem ofende a Deus em não honrá-lo nas suas palavras, em não honrá-los no seu comportamento, nas suas atitudes. O homem ofende a Deus quando ele não glorifica o Senhor no dia a dia, com a sua própria vida. Ele não glorifica a Deus no seu dia a dia diante daquilo que ele está vivendo. O homem ofende a Deus quando ele não é grato ao Senhor. O mesmo Paulo vai dizer que nós devemos ser grato a Deus em todas as coisas. O homem ofende a Deus em não obedecê-lo, em não obedecer a sua palavra, em não obedecer a sua vontade na sua caminhada. A ira de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, virá sobre aqueles que praticam a impiedade, a ofensa do homem contra Deus. Mas a ira de Deus também virá sobre aqueles que praticam a injustiça, que é o mal que o homem faz contra o outro semelhante. Paulo está dizendo, tudo isso traz a ira de Deus. Traz a ira de Deus. A injustiça do homem que suprime a verdade, ele deixou a verdade para viver a mentira, para ser envolvido pelas mentiras de Satanás. Paulo está dizendo, esse evangelho, ele nos leva a viver o poder de Deus. E nesse próprio evangelho, revela a justiça de Deus. Por isso, do princípio até o fim, eu e você somos desafiados a viver pela fé. Não é por aquilo que vemos, não é por aquilo que estamos vivendo ou passando, mas por aquilo que cremos. E eu e você precisamos entender isso nesses dias, porque os dias são dias difíceis, mas existe uma palavra liberada. Agora, o fato de eu ter uma palavra liberada, isso não me tira do ambiente. Sou eu que preciso levantar e tomar uma atitude. Aquilo que eu disse esses dias, o fato de você ter uma palavra de bênção não te levanta da cama. Mas o levantar depende de mim, depende de você, para viver aquilo que Deus já liberou sobre nós. O Evangelho está sendo pregado todos os dias à sua vida. É você que precisa crer. Se você crer, esse Evangelho vai gerar o poder de Deus sobre a sua vida e vai te levar a você a viver uma vida pela fé. Uma vida do início até o fim pela fé. Eu não sou aquilo que eu vejo, eu não sou aquilo que talvez eu possa estar vivendo, eu sou exatamente aquilo que Deus planejou para que eu fosse. Então eu declaro todos os dias, diante da circunstância, eu sei em quem tenho crido e eu também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida.
eu sei que Ele é poderoso para fazer. Eu sei em quem tenho crido. A minha fé, ela está firmada num Deus que deu a sua própria vida em favor da minha. E eu sei que no fim Ele irá se levantar em meu favor. Por isso é que eu insisto, viva pela fé. Não viva pelas circunstâncias, não viva pelo momento. Não permita que a ansiedade, que as preocupações, que as tribulações desse tempo presente te paralise, porque nenhuma delas há de se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, queridos. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe seu dia, no nome precioso e bendito de Jesus.